Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a Poliana Duarte, do Instituto Educomunicação, sou formada em Pedagogia pela Anhanguera e pós-graduada pela IMES. Hoje nós vamos continuar o nosso curso de Análise do Desenho Infantil. Hoje nós vamos ter o tema, como tema os componentes do desenho, certo? Nós vamos começar com a casa, né? A casa é uma das coisas mais desenhadas pelas crianças, né? Então, na hora de avaliar aquele desenho, né, a gente vai levar em conta a orientação, o tamanho, as expressões das cores utilizadas na casa, né? Porque é um desenho muito comum, muitas crianças desenham casas, né? É o mais comum de todos. Então, o tamanho da casa é sempre importante, né? Se a casa ela for muito grande, revela que a criança está em uma fase mais emotiva que racional, né? A criança que ela desenha uma casa já muito pequena, revela que ela pode estar num estado ânico, né, mais introspectivo. Cada vez que ela vai delineando, né, vai se fazendo algumas perguntas. Outro componente, né, que se deve avaliar é a porta da casa, né, que uma porta pequena pode mostrar que a criança tem uma certa dificuldade de convívio, né, de convidar também pessoas para sua casa, né, uma criança seletiva para amiguinhos. Ela não gosta que lhe façam muitas perguntas, né. Enquanto a criança que ela desenha grande, né, gosta de receber pessoas, né, pode ser uma criança mais extrovertida, é uma criança que a vida, né, para ela é sempre uma festa. Já as figuras humanas, na maioria das vezes, a figura humana ela representa a própria criança, né, as pessoas ao seu redor. Os traços que mais devem se observar são os rostos, as expressões faciais, os braços, os pés. Expressões com raiva ali a gente vai observar, né? Talvez essa criança ela seja num ambiente muito conturbado, né? Quando ela desenha sempre expressões ruins faciais, né? Já a felicidade, que o rosto sorrindo, que a maioria das crianças faz, é um ambiente saudável. Já os olhos que no desenho são grandes e redondos mostram que a criança é curiosa, né? Mas em alguns casos pode significar também medo. Olhos arregalados, né? Os olhos pequenos dizem que a criança prefere não ver o que está acontecendo também ao seu redor. Às vezes desenha até os olhinhos fechados, que tem algo que ela não queira ver. A falta da boca dos desenhos mostra que a criança prefere ficar calada, né? O que vai mostrar o motivo vai ser o restante do desenho. Então a criança que ela se desenha sem boca, porque às vezes ela desenha a boca e algo na boca, como se estivesse tampando a boca dela, significa que pode estar algo errado, mas aí você vai analisar o resto do desenho, vai analisar as cores do desenho. Às vezes a criança só quis desenhar um boneco sem boca, então a gente vai analisar o resto do desenho, as suas cores que são usadas no desenho. Ela se desenhou sem boca, se desenhou pequenininha, sem boca, no cantinho da folha, ou lá bem pequenininha, e utilizou vermelho nela, como se fosse sangue, e aí em volta biscou tudo. Em volta de preto, como se ela quisesse esconder alguma coisa, algo que estivesse incomodando, que ela tivesse que guardar segredo. Olha essa análise desse desenho. Leva todo esse desenho em consideração. Criança pequenininha, esse desenho bem pequenininha, miudinha no desenho, ou desenho só ela no desenho, e sem a boca, ou com a boca tampada. Sangue no desenho, né? O vermelho representando sangue no desenho, né? E em volta preto, como se ela quisesse algo do subconsciente dela sendo escondido. Você analisando isso, o que você pode levar em consideração? Tem algo certo com a criança ou algo de errado pode estar acontecendo? Qual é a análise que você consegue levar desse desenho que eu acabei de descrever? Então é assim, né? A gente tem que analisar todo o contexto, né? A gente vai analisar tudo. Então, a gente vai levar em consideração, né, todo o restante do desenho. E se no desenho também tiver sem mão, né? Indicar que a criança pode... No desenho, a criança desenhou sem as mãos, pode significar que a criança se sente incapaz de dominar a situação que ela pode estar vivendo. Se não tiver pés, ela pode indicar uma instabilidade, certo? Também. Então, quando a criança ela desenha braços para cima, significa que ela quer ser ouvida, né? Se os braços são caídos e pregados no corpo, pode ser que a criança está passando por um momento em que não quer contato social, ao contrário dos braços, né, abertos. Significa que a criança ela tem a necessidade grande, né, uma boa necessidade de interagir. Já o sol se for desenhado do lado esquerdo do papel, pode ser
a representação da influência da mãe na vida da criança, certo? Olha que legal, né? Quanto mais forte for os raios, né, há mais perigo de que a mãe queira impor sua vontade para controlar tudo. Também pode significar isso, né? Pode significar uma coisa boa, mas também que a mãe é super controladora com a criança, quer controlar tudo. Aí a criança vai lá e desenha um sol, né, bem grandão, e o raio do sol em tudo, né? Tem essa representação. Alguém aí pode estar querendo controlar essa criança, né? Já o sol desenhado à direita do papel mostra a percepção da criança em relação ao pai. Olha, os raios, né, muito radiantes, podem indicar que pode também ter certa violência verbal por parte do pai, mas o sol sem raios mostra também uma perda de entusiasmo. A gente vai lembrando de levar em consideração o resto do desenho, tá? Quando o sol estiver no centro do papel, ele representa a própria criança. Nesse caso, a criança quer ser independente, né? Acredita também que tem uma responsabilidade pelo pai, pela mãe dela. Já a lua ela desenhada no papel, ela está ligada com a doçura, com a adaptação, com a intuição. A criança que desenha uma lua crescente no centro do papel, ela é uma criança sonhadora. Geralmente, quando a criança desenha uma lua totalmente redonda, que está radiante, que está diante de uma criança que é agradável, pode significar que ela é uma criança que está diante de uma criança que é agradável, também que não gosta de ser vigiada, né? As nuvens, a criança que ela desenha nuvens, ela é uma criança sensível, sensível ao ambiente paterno ou sensível ao ambiente social, né? A criança que mostra que ela é consciente de que sua vida contém momentos bons, momentos ruins. Então a cor utilizada é que vai possibilitar essa interpretação. Porque muitas vezes ela pode desenhar nuvens só porque ela viu, né? Ou ela pode desenhar nuvens podendo estar levando mais para esse lado. Já a árvore. A análise do desenho se divide em 3 partes, né? A base e as raízes. A altura e a espessura. E os ramos, as folhagens, né? Então a base do tronco, ela se refere à energia física da criança. É o seu tipo de estabilidade que lhe traz o meio ambiente. Então, se o tronco for mais amplo, mais firme, né, o que significa que para aquela criança, né, o que é mais fácil, né, para ela se carregar de energia, se o tronco for mais amplo, né? Então, a criança que desenha um tronco com a base mais estreita e não pressiona muito o lápis, é uma criança que ela pode ser um pouco mais frágil, certo? Então, já a altura, né, a espessura do tronco, ela indica o comportamento da criança. Se ela se assemelha ao tronco da árvore que desenha, se ela transporta sua percepção e pode indicar, né, o local que ela se encontra socialmente, a altura do tronco, né? Então, normalmente ela se assemelha ao tronco da árvore, né? Ela transporta sua percepção de como ela se encontra socialmente. Ela desenha uma altura baixa, talvez ela seja ali, se sinta socialmente não tão aceita, não tão incluída ali, certo? Então pode ser isso. Agora, se ela desenha um tronco alto, significa que ela esteja no meio ali, esteja socialmente aceita, ela se sente bem socialmente com os amiguinhos. Ela desenha uma árvore distante das outras árvores. Como é que é esse desenho dessa criança com árvores? Como é que onde é que está situado essa altura dessa árvore, tá? A altura das outras. Então a gente vai fazendo essa análise. Já os ramos e as folhas mostram a imaginação, a criatividade da criança. O desenho que a árvore ela não tem folhas e poucos galhos, pode ser que a criança esteja triste, sem motivação. Quando a folhagem ela é abundante, indica que a criança tem muitas ideias, tem muitos projetos, tem muitas coisas em mente. Já os animais, quando as crianças elas concentram-se muito em desenho de determinados animais, significa que ela quer comunicar-se com a gente, quer nos comunicar uma certa dificuldade, uma certa necessidade. Talvez
ela experimente uma certa dificuldade em ser compreendida pelos adultos. E aí ela tenta se expressar através dos animaizinhos. Então veja esses animais em cena, a criança que desenha muitos animais, se eles têm expressões faciais. Quais são as expressões faciais que esses animais estão transmitindo? Que talvez aquilo seja as vivências daquela criança, o que ela esteja sentindo, ou talvez experiências que ela já tenha passado. Já as flores, né? A criança que desenha flores, ela quer agradar. Ela sempre quer agradar de maneira repetitiva, principalmente se ela foi elogiada. Quando ela fizer um desenho de flores, ela foi elogiada, ela vai repetir muitas vezes aquele desenho de flores, de rosas. Essa criança, ela quer ser elogiada, ela tem uma necessidade repetitiva de agradar, né? Então, talvez essa criança precise de certa segurança, né? Talvez o seu ego, ele precise ser um pouco alimentado. Já o arco-íris ele simboliza a paz, a harmonia, a proteção, né? Se essa criança ela sempre desenha, né, mostra que talvez, se ela sempre desenha arco-íris, pode mostrar que ela sofreu algum tormento, alguma coisa no passado, né, e que sem dúvida ela não quer voltar a viver. Ela quer viver sempre aquele momento de harmonia, de proteção, ela quer se sentir protegida, ela não quer viver momentos que não tragam essa alegria para ela, que não tragam essa representação. Então, se for muito contínuo esse desenho de arco-íris, pode ter se levado para esse significado. Então, aqui nós expressamos os principais elementos do desenho infantil, quais são os seus significados, né? Nós conseguimos compreender, foi levado cada um com detalhes, também tem no slide para vocês. Já na próxima aula, eu vou demonstrar para vocês algum desenho e análises que foram feitas desse desenho, situações, casos que ocorreram através desses desenhos, da análise feitas através desses desenhos, certo? Então, vamos deixar para a próxima